Fazendo uma rápida explicação, fazendo um pequeno teste, em que eu estou usando apenas o meu notebook e uma mesa digitalizadora, além do meu notebook com uma webcam. Então, esse é um experimento da Católica Business School Recife. Vou trabalhar aí alguns conceitos. Então, chamo a atenção para a decisão de investimento. A decisão de investimento ela está inserida dentro do planejamento estratégico. De fato, a empresa tem uma estratégia e essa estratégia exige a realização de investimentos. Então, a decisão de investimentos no contexto do planejamento estratégico, e aí aonde eu vou investir o dinheiro da empresa, vai depender de resposta a algumas perguntas, como: qual é o mercado que eu quero alcançar? Qual é o cliente dentro desse mercado que eu quero alcançar? Em que fase de desenvolvimento esse mercado se encontra? Esse mercado está em crescimento? Esse mercado está estável? Esse mercado está em retração? Isso tem importância? E qual é a estratégia, ou de que maneira a empresa quer implementar o seu crescimento? De maneira orgânica, desenvolvendo os próprios projetos, ou a partir de fusão e aquisição, no qual ele tenta adquirir projetos já estabelecidos e em funcionamento. Vejam, aqui na região Nordeste a gente vê dois exemplos do setor varejista. Casas Bahia, que chega em Pernambuco por meio de projetos orgânicos, então eles estão desenvolvendo a marca e a loja. Tá certo que a marca já vinha sendo desenvolvida na mídia há mais tempo, mas estão desenvolvendo agora a loja, mas estão partindo do zero, contratando pessoas, trazendo pessoas, enfim, desenvolvendo o projeto a partir do zero. E também no setor varejista, nós temos Magazine Luiza, que hoje está chegando, está aportando também nesta região por meio de uma estratégia de aquisição. Então, eles têm lojas Maia, foram adquiridas, enfim, eles estão comprando empresas já existentes. Então, eu já tenho ponto, já tenho a mão de obra, já tenho a clientela daquela marca, enfim. Então, são duas ideias diferentes para a estratégia de crescimento. Legal? A decisão de investimento inserida dentro do planejamento estratégico, como nós já falamos, envolve definir que mercado eu vou atuar, que cliente eu quero atender, em que fase de desenvolvimento está o mercado em que eu atuo. Por exemplo, esse mercado pode estar no início da sua fase de desenvolvimento ou pode estar na sua maturidade. E aí o exemplo que demos em sala foi esse que está aí desenhado no nosso slide, que era um loteamento, esse quadrado maior, esse loteamento, um loteamento urbano, né? E aí, num primeiro momento, enquanto esse loteamento está vazio, o que mais vai criar valor dentro deste mercado são armazéns de construção, e aí o sujeito A, o B, o C, o D foram entrando neste mercado. Esse mercado ele foi tendo a sua construção ao longo do tempo. Chegou um momento em que todas as casas já estão construídas, e aí o que você tem no mercado de armazém de construção é apenas um efeito, uma venda residual, uma reforma, uma pintura e etc. Mas nesse momento abre-se oportunidade para outras alternativas ou outros
outros tipos de produtos e serviços que podem ser ofertados, como, por exemplo, padaria, supermercado, posto de gasolina. E aí, esses outros empreendimentos, essas outras oportunidades vão surgir e aí cada um dentro do seu planejamento estratégico vai atuar, por exemplo. Né? Então, que fase de desenvolvimento que está o meu mercado? Tá? Então, a minha decisão de investimento, ela é estratégica. E aí, para facilitar a nossa compreensão, a gente pode dizer que investimento é a aplicação de recursos com o objetivo de criar riqueza. Então, quando aplicamos o nosso dinheiro com o objetivo de criar riqueza, nós estamos no processo, nós estamos realizando um investimento. E agora sim, o processo poupança e investimento ele é crítico e essencial na criação de riqueza. Veja, processo poupança e investimento, definido como processo natural de criação de riqueza e valor, envolvido aonde? Nas atividades econômicas. Então, se eu desenvolvo uma atividade econômica, eu posso produzir o aumento de riqueza e valor se eu adotar uma postura dentro do processo de poupança e investimento. Para a gente entender o processo poupança e investimento, digamos que nós temos um mercado, e no caso eu estou falando na cidade de Recife, ou no município de Recife, né? Não estou nem olhando a região metropolitana, estou olhando somente a cidade, e destaco ali alguns bairros que estão uns em cor clara, aqui, por exemplo, e outros em cor escura. Eu digo que eu quero ocupar este mercado, esse mercado que está aí em escuro, porque tem alguma característica especial dentro do meu plano estratégico que me diz que eu devo investir aí. Digamos que, para ocupar este mercado, eu começo com uma loja 1, que exige um investimento de 50 mil e me gera um fluxo de caixa líquido de 5 mil por mês. Veja, independente de entrar nos méritos e nas particularidades do investimento, enfim, vai só como um exemplo acadêmico, vejam, eu realizei um investimento e esse investimento gera 5 mil. Então, se eu, durante 10 meses, acumular esses 5 mil, eu vou ter dinheiro suficiente para abrir uma segunda loja. Então, a minha loja 2, aberta dentro daquele meu mercado objetivo, vai estar agora se somando à loja 1 com um fluxo de caixa de 10. Eu vou abrir uma terceira loja. Vejam que agora eu não vou precisar mais de 10 meses, mas de apenas 5 meses para abrir a minha terceira loja e gerar um fluxo de 15, que em 4 meses vai me permitir abrir a minha quarta loja, que são 15 vezes 4, que vão dar 60. 60 mil, 50 eu abro uma loja e ainda sobra 10. E aí nós temos a abertura da nossa quinta e última loja dentro do nosso plano estratégico, em que eu tenho agora 2 meses, então estou gerando um fluxo de caixa de 25, então a cada 2 meses agora eu posso replicar uma loja. Preciso ver se o mercado que eu estou atuando, se ele já está saturado para esse tipo de empreendimento, ou se há oportunidade de crescimento e de investimento em outras áreas. Mas, na essência, esse é o processo poupança e investimento. Vejam, começamos com um empreendimento que gerava 5 de fluxo de caixa, e agora temos um empreendimento que gera 25 de fluxo de caixa. Então, eu estou aumentando a minha riqueza ao longo do tempo. A ocupação do mercado e a criação de riqueza nesse nosso rápido exemplo
Veja, inicialmente tínhamos uma única loja que consumiu um investimento de 50 mil e gerava 5 mil de fluxo. A cada 10 meses, ou nos próximos 10 meses, economizando esses 5 mil, a empresa tem dinheiro suficiente para abrir uma segunda loja. E agora, com a segunda loja aberta, geramos 10 mil de fluxo. 10 mil de fluxos consomem apenas 5 meses para abrirmos a terceira loja. E agora temos uma geração de caixa de 15 mil. Nós temos dinheiro suficiente para, em 4 meses, abrirmos a nossa quarta loja, que passará a gerar 20 mil de fluxo, que em 2 meses nos permite abrir a quinta loja. Então, vejam, dentro do meu planejamento de poupança e investimento, no período que vai 15, 19, 21, 23 meses, ou seja, num período de menor que 2 anos, eu saí de uma empresa de valor 50 mil e fluxo de caixa de 5, para uma empresa de valor 250, fluxo de caixa de 25. Quando a gente realiza um investimento, nós podemos classificar um investimento como sendo produtivo ou como sendo financeiro. O investimento produtivo é aquele que envolve a atividade produtiva. Então, é o investimento que normalmente os gestores da empresa estarão tomando de aplicar o recurso gerado pela empresa no ativo fixo, A, B, C, enfim, de acordo com a atividade que a empresa desenvolve, e a quantidade de ativo circulante necessário para sustentar ou desenvolver essa atividade. Então, o investimento produtivo ele está relacionado à economia real e intimamente ligado à produção. Só que existe um outro tipo de investimento que financiará o investimento produtivo. E a gente vai chamar esse investimento de investimento financeiro. Quem é o investimento financeiro? É o investimento em títulos de dívida ou títulos de capital de uma empresa. Então, uma empresa emite títulos de dívida ou títulos de capital para arrecadar dinheiro e aplicar na sua atividade produtiva. E você, como um investidor, poderá comprar títulos de capital ou títulos de dívida como uma forma ou uma alternativa de investimento. Então, veja, o dinheiro que nós temos disponível, nós podemos tanto aplicar na atividade produtiva ou realizar o investimento produtivo, como, por exemplo, aqueles 50 mil que foram sucessivamente reaplicados dentro daquela economia local, gerando 5 lojas. Agora, digamos que a partir da quinta loja, a empresa não tem mais, ou aquele mercado não oferece mais oportunidade de crescimento. Nesse caso, o empresário pode usar aqueles 25 mil que estão excedentes a cada mês para realizar o investimento em títulos de dívida de uma outra empresa ou títulos de capital de uma outra empresa. A decisão de investimento produtivo é uma decisão normalmente tomada pelos gestores da empresa, e aí esses gestores, eles lidam, de um lado, com o passado, que gerou caixa suficiente para que eles possam agora procurar alternativas de investimento. E aí uma coisa só interessante para a gente relatar entre passado, presente e futuro, é que do passado os gestores recebem as informações da contabilidade. E muita atenção para esse detalhe, que a contabilidade ela é organizada em cima de fatos econômicos e financeiros que se materializaram. Então, tudo aquilo que eu consegui documentar, tudo aquilo que eu consegui dar materialidade documental, a contabilidade ou passa a existir para a contabilidade. Então, a contabilidade reúne aquilo que, de fato, aconteceu
num período imediatamente anterior. Então, os dados da contabilidade são dados sólidos, são dados certos. Então, se eu medir, do ponto de vista contábil, qual foi o investimento em ativos que eu tive um ano atrás, e medir qual foi o resultado operado, ou qual foi o resultado operacional fruto dessa atividade, então eu tenho o quanto eu ganhei, o quanto eu gastei para obter este ganho. Então, eu tenho da contabilidade as informações precisas. E aí, para facilitar essa ideia, investi 1.600.000 e retirei 320.000 de lucro. Então, aquele investimento produziu 20% de remuneração. E veja, eu estou olhando o lucro apurado, o lucro real, o lucro que já existe, o lucro que é palpável, com o investimento que eu realizei. Então, eu estou olhando do ponto de vista daquilo que a gente pode chamar de economia real. Quando a gente realiza, ou quando o gestor toma uma decisão de investimento, essa decisão de investimento é a partir de uma projeção de resultados para o futuro. Então, quando eu estou realizando um investimento, estou realizando um novo investimento, eu observo e crio uma expectativa em relação ao futuro, e é a expectativa em relação ao futuro que eu vou usar como referência para verificar se realizo ou não aquele projeto. Só que observem que, na medida em que eu na medida em que eu crio uma expectativa em relação ao futuro, eu ao mesmo tempo estou criando uma expectativa de algo que não é certo ou que não tenho uma certeza. Por quê? O quanto eu estimo vender numa data futura pode ou não se materializar. O quanto eu estimo que eu vou gastar para produzir aquela venda numa data futura pode ou não se materializar. Então, o meu resultado futuro, ele é incerto. Pode até ser possível calculá-lo dentro de um intervalo, mas eu não posso afirmar com certeza qual será esse valor na data futura. Então, o investimento produtivo para o gestor, então, do ponto de vista do administrador, o que o gestor ou o administrador da empresa vai procurar? Projetos que criem valor para o investidor. Então, se eu encontrar projetos que a expectativa de caixa para frente supera o investimento realizado pelo investidor na data zero, remunerando este investidor na taxa que ele exige, ou no retorno exigido pelo capital, então nós dizemos que esse projeto cria valor para o investidor. Do ponto de vista do investidor, deve-se observar a exigência de retorno suficiente para remunerar aquele risco que está sendo oferecido. Então, veja, o administrador precisa de dinheiro para desenvolver o seu projeto dentro da economia real. O administrador precisa de dinheiro para realizar o seu investimento produtivo. Esse investimento produtivo oferece um certo grau de risco. Então, o investidor, na outra ponta, vai observar aquele projeto de investimento e o risco que ele oferece, e em cima dessa perspectiva, ele vai exigir uma taxa de remuneração suficiente para cobrir ou remunerar o risco que ele está assumindo. Quando uma empresa constrói valor para o acionista, nós dizemos que a construção de valor existe quando o retorno exigido pelo investidor, pelo investimento, é superior
à taxa de retorno exigida pelo investidor. Digamos, eu tenho um projeto de investimento que remunera 25% ao ano. E o investidor, para aplicar o seu dinheiro naquele risco, exige 20% ao ano. Então, o meu projeto, ou aquele projeto de investimento que esse gestor está observando, está avaliando, supera a expectativa de retorno do investidor. Então, nós dizemos que ele cria valor para o acionista ou para o investidor. Por outro lado, a destruição de valor, ela vai existir quando a empresa realizar projetos que tenham taxa de retorno inferior à exigida pelo investidor. No mesmo exemplo, o investidor exige uma taxa de remuneração de 20 e o projeto remunera 15. Então, a remuneração do projeto está abaixo daquele mínimo exigido pelo investidor para compensar o risco. Nesse caso, a empresa ou o gestor está destruindo o valor do acionista. Quanto aos tipos de investimento, nós temos investimento produtivo e investimento financeiro. Produtivo, investimentos realizados dentro da nossa atividade produtiva. Máquinas, equipamentos, ativos fixos em geral, com ativo circulante, que vão permitir o desenvolvimento da atividade e produzir o resultado na economia real. O investimento financeiro sustenta o investimento produtivo e, na categoria do investimento financeiro, nós teremos investimento em títulos de capital ou em títulos de dívida. Títulos de capital, ações ordinárias, com direito a voto em assembleia do acionista, e ações preferenciais, sem direito a voto na assembleia de acionistas. Investimento em títulos de dívida, nós teremos dívidas da iniciativa privada, então a empresa precisa de dinheiro para financiar suas atividades, emite um título de dívida, que pode ser uma debênture, pode ser uma nota promissória, pode ser uma nota de crédito à exportação, enfim. O mercado tem uma série de títulos que atendem à necessidade de captação das empresas, de um lado, e atende à expectativa ou atende ao interesse de investimento do outro por parte do investidor. E nós temos o conjunto de dívidas que financiam os nossos agentes públicos. No Brasil, temos títulos emitidos pelo Banco Central, com propósito de política monetária, e títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, com propósito de política orçamentária. Então, para que a gente possa avaliar um título, temos que observar, primeiro, a rentabilidade que esse título oferece. E a gente pode dizer que rentabilidade é o lucro que eu obtive e a quantidade de dinheiro que eu precisei aplicar ou investir para alcançar este lucro. Normalmente, títulos que ofereçam ou investimentos que ofereçam uma rentabilidade maior, normalmente eles trazem um risco maior associado a um risco maior vinculado a ele. E aí, a gente entende por risco a variação do resultado ao redor da média ou ao redor de um resultado esperado. Vou colocar aqui a minha prancheta, só para... Deixa eu ver se eu consigo. Estou aqui com a minha mesa digitalizadora. Vou colocar aqui primeiro a tinta vermelha. Então, se olharmos investimentos com menor risco, nós teremos a faixa mais provável, então dentro da distribuição normal de probabilidade dos resultados possíveis para ocorrerem neste ativo que tem menos risco, então a faixa mais provável deste resultado flutuar é o que está dentro desta curva vermelha,
Então, eu diria que o resultado do meu ativo em vermelho, ele flutua entre este mínimo e este máximo. Vejam que, se eu tivesse um outro ativo com um risco maior, então agora esse ativo em azul, eu vou apagar o que estava em vermelho, vou colocar aqui o em azul agora. Observe que agora nós temos uma faixa dentro da curva normal, o resultado com a maior probabilidade de ocorrência, muito mais amplo, muito mais largo que no ativo vermelho. Então, o valor entre o mínimo e o máximo é muito mais amplo, ou muito mais disperso que no ativo em vermelho. Então, dizemos que o ativo azul oferece mais risco que o ativo vermelho. Olhando o risco, nós vamos ver o seguinte: o risco ele também assume duas dimensões. Uma na perspectiva operacional, outra na perspectiva financeira. Quando olhamos o risco na perspectiva produtiva, então o risco oferecido pela atividade produtiva, isso está vinculado àquilo que em administração financeira chamamos de alavancagem operacional. Então, a alavancagem operacional, e aí só para a gente relembrar, o meu custo, eu tenho uma parcela variável e eu tenho uma parcela fixa. Então, o meu custo total, ele vai ser o custo fixo mais um custo variável. Então, quanto maior as vendas, maior é a parcela associada ao meu custo variável. Então, eu tenho a equação de uma reta, então eu tenho aí um comportamento linear para o meu custo, e eu tenho a minha receita, que é o preço vezes o volume que eu vendo. Então, observe, nós temos esse ponto que vamos chamar de ponto de equilíbrio. Até esse ponto aqui, a receita era inferior ao custo. Então, trabalhávamos com um prejuízo operacional. Desse ponto em diante, eu tenho a minha receita superando o meu custo. Então, eu passo a ter um lucro, ou eu passo a ter lucro, porque a minha receita é superior ao meu custo, e eu vou trabalhar com um certo volume de vendas. Então, digamos que o volume médio, ou a venda média da minha empresa, me produz esse lucro. Mas observem que a venda média, ela pode sofrer flutuação período a período. Por exemplo, quando em sala falamos numa loja de conveniência em que o cliente entra e ele pode gastar desde algumas moedinhas, comprando uma balinha, um chiclete, até um gasto mais elevado, aonde, por exemplo, chega aí uma pessoa que em cima da hora precisa fazer uma compra, e fazer uma compra um pouco mais robusta, e não dispõe de outra alternativa a um supermercado, e vai na loja de conveniência, e é claro, aí gasta muito mais. Então, vejam que essa variedade de clientes vai produzir uma venda média. Essa venda média pode ficar abaixo ou acima no dia a dia. Então, se eu olhar no dia a dia, nós teremos que a nossa venda, ou as vendas da empresa, flutuarão ao redor de uma média. E aí, se a gente quiser colocar a nossa distribuição de probabilidade, a minha curvinha normal aqui ficou, acho que até bacaninha, né? Tá, então, nós temos que o resultado normal esperado para as nossas vendas vai ficar dentro deste intervalo.
Vejam que, se isso acontecer, a probabilidade desta empresa ficar abaixo do seu ponto de equilíbrio existe, mas a probabilidade é muito pequena. Porque, sem medo de errar aqui no meu desenho, eu posso dizer que acima do mínimo, eu tenho mais ou menos 95% dos resultados esperados. E eu tenho apenas 5% abaixo, e aí quanto mais distante, a minha probabilidade de ocorrência daquele resultado vai ficando cada vez menor. Então veja, a minha atividade produtiva, ela vai oferecer uma flutuação natural dentro da sua própria dinâmica ou sazonalidade, que vai produzir um resultado diferente ou um resultado de flutuação para a minha atividade produtiva. Em relação ao investimento financeiro, nós dizemos que os riscos financeiros são definidos como a probabilidade de receber o principal e juros dos recursos aplicados. Então, se você comprou título de dívida, você vai estar lá esperando receber juros período a período e principal período a período. Em relação a isso, a gente pode diferenciar os riscos quanto à sua origem. Então, já vimos o risco com a sua origem no sistema produtivo. Agora, dentro dos investimentos financeiros, nós temos, primeiro risco, o risco de liquidez. Você comprar um título e esse título não ter negociabilidade. Então, no caso, você comprou um título e você não consegue, se precisar, vender esse título a qualquer momento, você não consegue. Eu vou trazer para a economia real a ideia de liquidez para ficar mais fácil. Digamos que eu comprei um apartamento. Esse apartamento, se eu quiser vendê-lo amanhã, pode ser que eu não consiga vendê-lo com facilidade, a menos que eu sacrifique uma parcela significativa do seu preço. Por exemplo, se eu quiser vender o meu apartamento no preço de mercado, provavelmente eu vou demorar um certo tempo, ou um tempo a mais, do que se eu sacrificar uma parcela do preço. Então, para que eu ganhe liquidez, para que eu ganhe negociabilidade, eu sacrifiquei preço. Então, eu tive uma perda decorrente da liquidez. O risco de crédito, ele está associado à pessoa que emitiu o título de dívida. Então, a empresa emitiu um título de dívida e chegou na hora de pagar juros e principal, a empresa não conseguiu gerar dinheiro suficiente para pagar. Então, eu levo um calote. Ou o meu cliente atrasa o meu pagamento. Nós temos um outro risco que está associado ao mercado. Então, taxa de câmbio, ela flutua, dependendo do tipo de atividade que eu desenvolvo, dependendo do tipo de título que eu comprei, eu posso estar exposto ou não à flutuação cambial. Por exemplo, comprei um título no mercado norte-americano. Então, esse meu título está atrelado à moeda estrangeira e flutuações favoráveis do dólar, do real frente ao dólar, prejudicam o meu investimento e movimentos favoráveis do dólar frente ao real beneficiam o meu investimento. Dentro do produtivo, uma empresa exportadora tem créditos em moeda estrangeira se valorizou, esse exportador ganha mais, moeda estrangeira se desvalorizou, esse investidor, esse exportador ganha menos. Taxa de juros, e aí um pouquinho para frente falaremos em taxas pré e pós-fixadas, e aí o risco que cada uma dessas diferentes alternativas oferece
nos diferentes cenários de taxa de juros. Preço de commodities, tá? Então eu sou produtor, eu sou da indústria de alimentos e para que eu possa processar os alimentos, a matéria-prima que eu uso são commodities agrícolas. Soja, trigo, algodão, enfim. Algodão foi mal no exemplo, mas soja, trigo, açúcar, enfim, outros produtos agrícolas que fazem parte aí da minha atividade ou da minha componente de custo. E as commodities agrícolas, elas normalmente têm o seu preço atrelado ao mercado internacional dessas commodities. Então, por exemplo, um produtor de soja, normalmente ele comercializa a sua soja de olho na produção, ou na cotação da soja na Bolsa de Chicago. E, por fim, o investimento em títulos de capital, ações, que também vão oferecer riscos de mercado. Esses riscos de mercado, eles podem ser gerenciados, minimizados ou até mesmo eliminados com o uso de contratos derivativos. Para frente, no final deste curso, falaremos a respeito dos contratos futuros, dos contratos de opção e dos contratos swap. Por enquanto, apenas a gente entenda e a gente saiba que esses contratos poderão ser utilizados na gestão do nosso risco de mercado. Com isso, a gente termina um resumo dessa nossa primeira aula. Um abraço, até logo.